gente vai discutir sobre as diferentes categorias de mundos habitados. Então a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. E para iniciar o nosso trabalho, eu vou pedir ao nosso amigo Wandailton que faça a nossa prece inicial. Prezado Mestre Jesus, espíritos amigos que iluminam este trabalho, pedimos permissão para começar mais um Evangelho no Lar, com as bênçãos do Mestre Jesus. Que o tema de hoje possa nos entrar na alma, que possa fazer morada dentro de nós, para que possamos compreender um pouco mais dos ensinamentos tão grandiosos que o Mestre nos deixou a pedido do seu Pai, Deus, o Criador. Que nos possa hoje também ser possível levar um pouco desse ensinamento a todos os nossos amigos que escutam nossas vozes. E te pedimos, Mestre, que nos abençoe, nos ilumine todos os nossos amigos. Que assim seja. Cadê meu papelzinho? Bom, pessoal, a gente vai começar, né? E vamos pedir para a nossa técnica colocar o nosso primeiro slide para a gente iniciar o tema de hoje. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. E aí, Wandailton, vamos começar esse tema com essas informações das diferentes classes do mundo, e que aqui eu acho que ele fala um pouco também que o mundo e os seus habitantes têm uma relação bem próxima, né, não? Perfeito. Primeiramente, mandar boa noite para todos os amigos, irmãos do Ideal Espírita que nos escutam hoje através da internet. Um grande abraço para todos, especial para os nossos conterrâneos de Itaporanga, do Vale do Piancó. E para você, Jeane, para você, Igor. Primeira vez que eu participo aqui do Evangelho Online. Sempre estou atrás da tela, né, acompanhando quase sempre, junto com Paulinha, que hoje está atrás da câmera. Então, já mandar um abraço para todos vocês. Bom, sobre o assunto, a doutrina espírita ela se diferencia um pouco das demais religiões, porque ela não fica somente no contexto das escrituras sagradas, dos grandes filósofos e ensinamentos que vêm para o mundo, né? A doutrina espírita ela embasa seus conhecimentos no ensinamento científico também. E assim como filosofia e religião, que são os aspectos da nossa doutrina. Portanto, esse assunto que hoje iremos debater, ele entra um pouco também na parte científica da doutrina espírita, porque ela explica, através dos seus ensinamentos, do que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, do que está contido no Livro dos Espíritos e em outras obras, o porquê de acontecer esses graus de evolução dos globos habitados que existem em todo o universo. Seria muito, na minha opinião, seria muita presunção nossa, humanos, achar que tudo que Deus criou é para nosso usufruto, né? Então, a gente consegue entender aprofundando, e a gente vai aprofundar mais um pouco sobre essa temática nos próximos minutos, sobre esse tema, e eu acredito que tudo que Deus faz, tudo que o Mestre faz, é dentro daquela sua perfeição única, e a gente vai entender o porquê de que nós não somos os únicos
a habitar o universo, e também porque nós não somos iguais a todos os outros habitantes, e a Terra também não é igual a todas as outras casas da morada do nosso Pai. E aí, qual é a sua visão sobre o tema de hoje? Bem, ele começa falando aí a respeito da questão dos mundos primitivos, né? A gente sabe que o mundo primitivo, ele é basicamente habitado por aqueles espíritos que estão ali nas primeiras encarnações, tendo ali as suas primeiras experiências. Então, o que é que acontece? Ele, por ter essa característica principal, é aquela questão das primeiras oportunidades. Os espíritos ali, então, têm as primeiras chances de escolher alguma coisa, né? Então, ali reina a característica das paixões, dos vícios, do mal desenfreado, muitas e muitas vezes pela ignorância daqueles espíritos, né? Porque nós sabemos que há uma ascensão em relação aos mundos, como nosso irmão bem colocou. O universo não foi criado apenas para nosso bel prazer. Com certeza não. Deus, na sua infinita inteligência e bondade, não iria fazer tanto enfeite aos nossos olhos, sem nenhuma utilidade, né? Nós não podemos enxergar as vidas que existem nesses mundos, porque por algum motivo não nos é permitido, né? Não vamos entrar nessa parte ainda. Mas essa questão do mundo primitivo, das primeiras escolhas, do reino das paixões, ela nos leva a uma reflexão que resume bem o aspecto evolutivo da doutrina espírita, né? Nós sabemos que a nossa evolução ela é constante, apesar de ser gradativa, né? Encarnação após encarnação, nós vamos aprendendo um pouco mais e vamos evoluindo. E como nós já dissemos aqui em outras edições do nosso programa, nós também não deixamos de evoluir enquanto habitantes da erraticidade. Ao desencarnarmos, nós continuamos evoluindo. E aí a gente vai ver mais na frente a questão da interação entre habitantes de mundos mais evoluídos e habitantes de mundos mais involuídos. A gente vai ver isso mais na frente. Então, depois de comentários tão interessantes, vamos passar para o próximo slide para aprofundar os nossos conhecimentos no assunto. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. E aí, minha gente, o que temos a falar sobre esse assunto? Igor, começa aí a temática. É um tema bastante perspicaz, né? Nos faz pensar bastante. Porque o mundo, na verdade, ele é caracterizado pela energia emanada pela sua população. A gente não pode pedir que a Terra seja perfeita se não é habitada por espíritos perfeitos. A gente não pode exigir que a Terra minhaure uma energia pura
se não tem ali espíritos exclusivamente voltados para o bem, para o amor e para a caridade? A gente viu aí que a Terra ela está classificada como um mundo de expiação e provas. Na teoria evolutiva dos mundos, a gente tem aí, mundo primitivo, expiação e provas, regeneração, mundo evoluído e o mundo celeste. Não é isso? Ou seja, nós estamos aí no segundo degrau da escada evolutiva desses mundos. Nós passamos apenas do mundo primitivo. Nós ainda temos muito e muito o que evoluir. E temos que levar em conta o seguinte: o nosso mundo ele não vai evoluir sozinho. O nosso planeta não vai evoluir por si só. A população terrestre tem que evoluir junto. E nós sabemos que, como o próprio slide coloca, o mundo de expiação e provas ele é caracterizado pela presença abundante do mal. Há uma fagulha, uma presença considerável daquelas pessoas praticantes e devotadas ao bem. Claro que há. Nós temos aí exemplos e exemplos. O próprio Chico Xavier, o Mahatma Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, o Buda e vários que a gente pode citar aqui, né? Que vieram para nos exemplificar, para nos ensinar e para nos nortear na nossa caminhada evolutiva, não é? Depois do mundo de expiação e provas, nós temos aí o mundo de regeneração, que é aquele mundo onde ainda existem espíritos praticantes do mal, mas esses espíritos que têm ainda essa característica já estão reencarnando naquele mundo, comprometidos com a sua própria regeneração e a prática do bem. Depois aí nós vamos ver um mundo mais evoluído, né, que é o intermediário, onde só vai habitar aí espíritos voltados à prática do bem. E por último, o mundo celeste, que seria aquele mundo perfeito. Como a própria música do grupo Acorde diz, um dia todos nós seremos anjos. É para aí onde nós deveremos habitar. É assim que nós precisamos pensar. Agora, como eu estava colocando desde o início, para que o mundo evolua, as pessoas precisam também evoluir. Pelo que a gente está vendo aqui, ainda bem que o progresso vai ser o fim de todos nós e que há sempre uma melhoria. Não é isso, Neto? Exatamente. E só lembrando que a evolução que a gente fala aqui não é a evolução tecnológica, a evolução material em si. Quanto maior a evolução do mundo, dos mundos, aliás, mais a gente se desliga das matérias. Para que a gente não faça confusão de que hoje em dia a gente já tem internet, tem notebook, tem celular que faz tudo no mundo, mas a gente precisa evoluir nossa mente, nossos pensamentos, nossas ações principalmente, a nossa moral. A evolução moral é o que faz um mundo ascender na sua evolução. Aí eu deixo a pergunta, a prática para todos nós e o pessoal que está em casa. Imaginemos nós agora viver num mundo onde nosso vizinho é alguém com a mentalidade de Gandhi, por exemplo, ou então do Buda, e o prefeito de nossa cidade fosse como Jesus, falando assim a grosso modo. Seria uma perfeição. E esses mundos, eles existem. Um dia a gente vai chegar lá, um dia nós seremos anjos. Mas é preciso que aconteça um declínio na balança, porque hoje existem pessoas boas, como o texto bem fala, uma parte da população boa e uma parte da população má. E no meio dessa balança tem aqueles que não seguem nem o bem e nem o mal, são indiferentes, não fazem nada. E são justamente esses seres que vão declinar a balança para um lado ou para o outro. Mas como a gente sabe que a bondade de Deus é tão infinita e que a gente sempre evolui nessa caminhada, sempre anda para frente, só devemos rogar a Deus que essa população de indiferentes puxem logo seu partido para o bem, para que a gente acelere ainda mais essa evolução. Até como a gente já viu aqui em outros evangelhos, a gente já aprendeu que a gente não regride. Não regride. A gente pode até estacionar, mas a gente tem que caminhar sempre em frente, exatamente, né? Ainda bem que tem todas essas etapas para a gente cumprir, já que a evolução
é obrigatória, digamos assim, mas assim, o ritmo desse progresso, dessa evolução, é a gente que vai imprimir nas nossas vidas, né? Nenhuma das ovelhas se perderá, né? Com certeza. Mas como o nosso próprio colega falou, essa questão aí dos indiferentes, né? Há uma passagem no Evangelho que sempre que eu leio, eu lembro de um texto que eu nunca lembro o autor, que o nome do texto é Mãos Enferrujadas, né? Que fala justamente desses indiferentes, que têm a oportunidade do conhecimento, de conviver com aquelas atitudes benéficas, de melhorar o seu coração e de ser ali a ferramenta construtora do bem, do amor e da caridade. E não o fazem. Ou seja, lhe é dada a oportunidade, mas ele, por livre-arbítrio, decide não aproveitá-la. Aí é um compromisso muito grande que ele está adquirindo para as próximas encarnações. A gente vê aí que essa questão da oportunidade perdida é aquela questão que a gente sempre suplica. Eu quero passar por isso. Eu preciso passar por isso para que eu venha a evoluir. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite passar por aquela questão, porque a gente teria mérito para passar por aquilo dali, e simplesmente a gente ignora, tira o corpo fora. Ou seja, a gente está adquirindo mais um débito para perto de si. E aí, isso é presente no nosso mundo de expiação e provas aos milhares. Isso aí é certeza. Eu acho que o seu comentário se encaixa bem na pergunta da nossa amiga aqui da Rede Amiga Espírita, a Vanessa Albuquerque, que ela pergunta: estamos mais próximos da expiação e prova ou da regeneração? Eu vou ter a audácia de tentar responder essa. não responder, mas só comentar sobre essa questão. A Terra já tem milhões de anos em que a humanidade habita e domina a natureza, o meio, né? E com todos os textos que a gente vê, que a gente tem hoje, que nos chegam através dos espíritos superiores, a exemplo de Manuel Filomeno de Miranda, que nos trouxe a obra, através de Valdo Franco, a obra Transição Planetária, não é? Que hoje em dia é a obra mais popular que fala sobre esse assunto. Acredito eu que nós estamos mais próximos da regeneração. Mas essa proximidade talvez seja a parte mais difícil, porque as coisas vão começar a acontecer, os efeitos, o que a gente plantou no passado, hoje está começando a gerar frutos, e a gente vai ter que preparar todo o contexto atual para transformar de vez assim, a nossa casa hoje, o nosso planeta, o planeta azul, transformar ela num mundo de regeneração. Acredito eu que estamos mais próximos, até porque a humanidade vem evoluindo desde os seus primórdios. Então é uma caminhada que é um passo dado após o outro, e se a gente olhar para trás, talvez o espaço que a gente percorreu seja maior do que o espaço que a gente tem ainda para chegar na órbita de evolução, de regeneração. Eu seria um pouco mais audacioso. Eu diria que com certeza nós estamos mais próximos da regeneração. Até porque a gente percebe, é perceptível, é notório, o compromisso social que existe no nosso planeta. A gente percebe a preocupação que as pessoas atualmente têm com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu planeta, com o que vai deixar para as gerações futuras. Como você bem frisou, a gente vê a evolução dos sentimentos, das situações. E a questão a gente sempre pensa numa periodicidade temporal. A gente sempre pensa quanto tempo, quantos anos a gente vai poder chamar a Terra de mundo de regeneração. Quanto tempo isso vai durar, né? A gente sabe que a transição ela é longa, mas só vai depender daqueles que habitam o planeta e a órbita espiritual do planeta, né? E como bem diz Divaldo Franco, né, não deixemos isso para depois, para o futuro. Não Porque protelemos. ele disse que o futuro, na verdade, é a madrugada de amanhã.
Então está bem pertinho. Então, agradecer a interação da nossa amiga Vanessa Albuquerque e dizer a todos os amigos da Rede Amiga Espírita que o Ismael Maia, nosso amigo hoje, está com a interação. Então, quem tiver perguntas, quem tiver seus comentários, quiser participar aqui com a gente, é só passar para o Ismael, que ele está em contato direto com a gente. Então, para continuar o nosso estudo de hoje, vamos para o próximo slide. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar, para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se vêem impedidos de voltar quando se obstinarem no mal. E aí, o que a gente tem a ver? Pelo que a gente entendeu aqui no texto, você pode voltar para um mundo inferior, mas peraí, a gente não acabou de falar que a gente nunca regride? Então, como é esse ser transportado para um mundo que, digamos, entre aspas, é inferior? Eu sempre comparo essa passagem, quando a gente conversa, faz evangelhos, com a nossa vida acadêmica mesmo, né? A gente precisa passar pelo ensino fundamental para cursar o ensino médio. Antes de chegar na graduação, a gente precisa concluir o ensino médio e a gente não tem subsídio para fazer uma graduação sem ter passado pelo ABC, pelo ensino fundamental, etc. Mas existem os casos de repetentes. E aquela pessoa que repete uma série, ela já vai saber quais são os assuntos que vai estudar no ano inteiro, né? E cabe a ela alertar os seus colegas. Mas não é isso que eu queria chegar. O caso de espíritos que voltam, que saem de uma orbe mais elevada para o inferior, são o caso dos espíritos missionários, como foi esses que você citou, Igor, como o caso de Gandhi, do Buda, até de Jesus, que eles têm o objetivo, a missão propriamente dita, de vir com toda a sua carga espiritual, com toda a sua experiência evolutiva, trazer para aqueles irmãos que ainda estão trilhando nessa caminhada o que ele já aprendeu. Então é mais uma prova da bondade de Deus, de que Ele nunca nos desampara, que não diz assim, vocês vão aprender sozinhos, tá aí, te vira. Não é assim. Ele dá para a gente os professores. Mesmo que a gente repita várias vezes aquela série, nós teremos professores e teremos amigos, colegas, que já passaram por aquela classe, por aquela série, e que vai dizer, olha, estude mais, vá estudar mais um pouquinho esse assunto, trabalhe mais a sua raiva, trabalhe mais o seu egoísmo, e assim a gente vai aprendendo a galgar, né, a evolução. Em relação a isso daí, só complementando o seu raciocínio, a gente precisa ver o seguinte também. Além dos espíritos de ordem superior que vêm ao nosso mundo de ordem inferior para nos ensinar, a questão da transferência de um ser que até então habitava, vamos dizer o seguinte, vamos levar em consideração a transição planetária da Terra. Nós estamos passando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Estamos aí ascendendo na evolução planetária, né? E nós sabemos que aqueles espíritos que não depurarem o seu coração, que não se comprometerem com a melhora, que não se comprometerem com a harmonia, com a paz, com o amor, com a misericórdia, com o perdão, eles não vão ter vez aí nesse próximo passo da evolução da Terra. Então,
Eles irão aí habitar um mundo que se enquadra na sua situação atual, né? Seria aí o caso dos exilados de Capela, né? Os capelinos que vieram lá de uma estrela de outra grandeza e vieram a habitar na Terra, como você já falou, vieram como nossos professores. Porque eles já eram detentores do conhecimento intelectual. Estão aí as pirâmides e as esfinges do Egito para nos mostrar isso daí. Entretanto, precisaram vir habitar a Terra, um mundo inferior evolutivamente do seu, que seria Capela, para aprender a amar, a perdoar, a ser mais paciente, a ser mais humano. Porque, na verdade, ele não está evoluindo, ele não está regredindo. Na verdade, ele está combatendo o estado estacionário. Porque quem evoluiu foram os habitantes, os outros habitantes e a órbita planetária. E ele não acompanhou essa evolução. E aí precisou ser transferido da turma, né? Seria o aluno repetente que foi transferido, deixou a sua turma para fazer parte de um outro grupo. E ali conseguir ascender com aquele outro grupo. Então ele não está aí evoluindo, porque ele saiu de um planeta mais evoluído para um menos evoluído. Porque na verdade a gente tem que levar em consideração a evolução individual de cada ser, né? E a partir da evolução individual, a evolução coletiva, que seria a evolução planetária. Então, na verdade, não é uma involução. Na verdade, é uma outra oportunidade que, na sua infinita misericórdia, Deus nos dá para que possamos restituir os nossos sentimentos e restituir a nossa ascensão. E ainda ajudar milhares de outros irmãos, né? Com certeza. Até porque a gente sabe que uma vez que se adquire uma virtude, ela permanecerá conosco por todas as nossas existências. Aí as próximas existências são busca por novas virtudes que nós ainda não adquirimos. É o tesouro que Jesus falava, né? Que o ladrão não rouba, que a traça não come, que a ferrugem não... Esse é o tesouro verdadeiro que a gente deve cultivar e trabalhar para manter e acumular dentro da gente, que são os valores intelectuais e morais. Aí a gente tem mais uma interação da nossa amiga Vanessa Albuquerque, que ela diz assim, pessoas que não têm uma moral evoluída também ficam em mundos evoluídos? Ou seja, quem ainda não evoluiu, né, moralmente, totalmente, ainda pode ir para um mundo mais evoluído? Na verdade, como o nosso amigo Igor falou, a gente habita uma orbe que nos é própria, que a gente consiga acompanhar ela. Claro que uma pessoa, um espírito que tem um certo nível de moral, certo? Um grau de moral, um grau de intelectualização, vamos dizer assim, eu acho pouco provável que normalmente, né, a não ser que seja um caso de missionários, como você bem falou, o exemplo dos exilados de Capela, que fora essa situação, que um espírito mais ou menos como nós somos, né, imperfeitos ainda, com um nível moral um tanto quanto pouco, de médio para baixo, é improvável que nós ocuparemos um mundo primitivo. Porque lá, a não ser que seja o caso de missão, porque lá estaremos no mundo primitivo, que é provável que nós já passemos por lá, é certeza que nós já passemos por lá, que no mundo primitivo é outras espécies de ensinamentos que nós iríamos aprender. E a primeira trilhada, assim, a primeira andada, caminhada na questão moral. Quando a gente supre o grau de evolução, né, quando a gente passa do nível da orbe, a gente é movido transferido para uma orbe que nos comporte. Então eu acho que assim, é meio complicado dizer porque o nível de moral de cada um ela é medido diferente. Quando ela fala assim, pelo que eu entendi, a interação, a nossa colega perguntava se uma pessoa que tem uma evolução moral ainda baixa em comparação para aquele mundo evoluído, digamos o seguinte, nós estamos no mundo de expiação e provas, passando para a regeneração. Se eu teria com a minha evolução moral, que ainda é bastante aquém para aquele mundo evoluído,
poder habitar aí um mundo celeste. Aí a gente sabe que isso é totalmente impossível. Improvável. Totalmente, impossível. não é? A gente pode ter aí, como o nosso irmão colocou, os espíritos evoluídos habitando mundos menos evoluídos do que o dele em questão de missão evolutiva. Mas nunca uma pessoa, um espírito, ainda com a moral involuída, habitar um mundo evoluído. Até porque, se nós pararmos para pensar, se a gente parar para avaliar a cena de nosso lar, onde Clarencio está lá, olhando para o sofrimento de André Luiz, não é? Lá no seu desencarne. E aí ele vendo todo aquele sofrimento de André Luiz até que ele solicite a sua ajuda. Mas André não conseguia ver Clarencio, porque Clarencio não se permitia ver para André Luiz. Ou seja, os evoluídos têm essa capacidade de se deixar ver ou não, né? Enquanto que aqueles ainda menos evoluídos não conseguem fazer, né? É a mesma coisa. Os evoluídos podem vir para a órbita terrestre para nos ajudar. São os nossos espíritos companheiros, os nossos guias, os nossos anjos guardiães, como queira chamar, né? Que vêm para nos intuir, para nos auxiliar, para nos mostrar o caminho mais correto, né? Ao contrário deles, seria o quê? Aqueles espíritos que nos obsediam, os nossos amigos obsessores, que vêm nos perturbar, mas que estão num padrão evolutivo equiparado com o nosso. Ele não saiu de um mundo primitivo para habitar um mundo de expiação e provas e vir obsidiar aquela pessoa. Ele é habitante da órbita do mundo de expiação e provas. Perfeito. Vamos fazer um fechamento, nosso tempo está acabando. E aí, o que temos de resumo da ópera, digamos, de todas essas... Desse que é um tema que vai puxando outros assuntos, tem muitas ramificações e que infelizmente nosso tempo não nos permite abranger e estudar todas, mas vamos tentar resumir aí em poucas palavras. Esse tema é muito complexo, é muito pouco o tempo de meia hora, 40 minutos que nós temos aqui para conseguir debater ele bem, né? Mas os amigos que estão nos ouvindo, nos vendo através da internet, pode se aprofundar nesse texto, buscando outras fontes, outras bibliografias. E aí o amigo vai conseguir compreender, através desse texto, o tamanho da bondade de Deus, da sua misericórdia para com a gente, né? Que ele nos faculta, ele nos dá a possibilidade de, como Jesus dizia, né? De carregar um peso compatível aos nossos ombros, que a gente pode, as nossas forças, o que a gente pode carregar. E aí a gente vai aprendendo um pouco a cada dezenas de milhares de reencarnações até a gente conseguir chegar a um nível evolucional muito grande. Mas nós estamos falando de orbes, né? Não só dos indivíduos que lá habitam. E o mundo em si, os mundos que existem no universo inteiro, eles têm o seu grau de evolução de acordo com o seu grau de ligação à matéria. Então, quanto menos necessitados da matéria, do alimento, de um carro, de uma roupa, quanto menos necessidade que nós temos da matéria, mais evoluído será a orbe, a casa, os habitantes daquele mundo. Então, daí também tiramos a lição de que nós não somos os únicos, nós não somos o dono do universo, nós somos apenas uma gotinha de água no oceano tão lindo, tão maravilhoso que Deus fez. E aí, suas considerações finais? Para fechar o pensamento do nosso amigo, quando ele diz que nós não somos os donos do mundo, né? Os donos do universo, há apenas a citação de Jesus, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E as moradas na casa do Pai, às quais Jesus se referia, seriam justamente os mundos habitados. A ascensão evolutiva desses mundos, a gradativa ascensão desses mundos, né? Então, o que a gente pode tirar
do Evangelho Lar da noite de hoje seria justamente esse esclarecimento de que nós não estamos sozinhos no universo, de que essa não é a nossa primeira, segunda nem terceira encarnação, nem na Terra, quiçá na nossa geração evolutiva, né? E que ainda temos muitos passos a ser dados aí em direção à nossa vida angelical, né? Então, que a paz, o amor e a misericórdia divina faça morada na casa, nos corações de cada um de nós, e que tenhamos sempre a certeza de que a evolução é certa, que precisamos melhorar dia após dia para que isso seja certeza na nossa vida. Agradecer os comentários maravilhosos de vocês dois. E para você que está nos assistindo aí, só algumas informações. Na próxima sexta, o nosso Evangelho Lar, excepcionalmente, não será ao vivo, vai ser gravado e o tema vai ser o homem no mundo. A gente vai gravar porque toda a nossa equipe vai estar na transmissão do Sertão Jovem, que a gente no início da transmissão de hoje falou que teria, certo? Então, contamos com a participação de vocês assistindo a gente na sexta-feira e deixando os comentários na página, certo? E aí eu queria mandar os abraços para os amigos da Rede Amiga Espírita que estão conversando, nos assistindo, interagindo, mandando perguntas, muitos estados hoje e até país, né? Então lá vamos para Vanessa Albuquerque, aqui de João Pessoa, nossa amiga da Federação. E temos também Angelina Lourenço, da cidade de São José do Ramos, Paraíba. Thelma Santos, Manaus. Janete Neves, Florianópolis. Aline Petean, que é a nossa amiga, que sempre está todas as sextas conosco, que ela é em Toronto, no Canadá. Então, um grande abraço para todos vocês. Para vocês que não estavam no chat com a gente, mas estavam assistindo também, um grande abraço. E vamos ficar com a última dica. O Departamento de Comunicação fez um podcast. E para vocês que quiserem dar uma olhadinha no nosso podcast, vocês têm que acessar a página www.podcrer. Agora o pod, gente, não tem um E, certo? É um D mudo. PODCRER.org. E o primeiro tema é do Caminho da Vida. Aí você vai lá, faz o download do nosso Podcrer, né? No nosso podcast. E aí você vai ouvir um bate-papo, uma conversa de uma turma muito legal da nossa Juventude Espírita, que estudou bastante o assunto e está conversando. Vai ser uma forma bacana, bem descontraída de você estudar um pouquinho mais a doutrina espírita. Então, só repetindo, www.podcrer.org, certo? Acessem lá e sexta-feira que vem, o Homem no Mundo gravado, ok? Eu queria mandar um grande abraço a todos, agradecer a participação e dizer que na outra sexta-feira, que será ao vivo, nós contamos com a assistência de vocês, a participação, e que essas interações de vocês, mandando perguntas e comentários, tornam o nosso diálogo, a nossa conversa muito mais interessante e muito mais dinâmica. Então, a gente sempre conta com a participação de vocês. Um grande abraço e eu vou pedir para o nosso amigo Igor para fazer a nossa prece final e até sexta-feira que vem. Deus, Pai de amor e bondade infinita, nos agradecemos por mais essa oportunidade, por mais essa chance de levar aos corações um pouco mais do vosso ensinamento, acalentando as almas aqui presentes, encarnados e desencarnados que nos acompanham, iluminando os nossos caminhos na crença de um futuro melhor. Senhor, ajuda-nos a sermos instrumentos de vossa paz, e levar a paz, o amor e a misericórdia onde quer que venhamos. Perdoa-nos pelas faltas cometidas e auxilia-nos a perdoar a todos aqueles que erram para conosco. Fica sempre conosco, graças a Deus. Sim, me passaram agora mais uma última informação,
que é agora no finalzinho, assim que a gente encerrar a transmissão, vai passar o terceiro episódio da Fonte Viva. Então, a gente vai se despedindo de vocês agora e vocês continuam assistindo Fonte Viva.